Queridos, cheguei! Vocês já estavam aí me esperando? A vovó chegou. Então hoje a vovó Maria vai contar para vocês uma história, a história de José. Mas antes disso eu quero deixar para vocês uma dica. Quero que vocês peçam para a mamãe de vocês colocar vocês num projeto de música. Crianças que gostam de música, de tocar, tem vários projetos gratuitos por toda a cidade que você pode aprender a tocar um instrumento. O meu netinho, Bernardinho, amado da vovó Maria, a corda do meu coração, né? A Isabela também. Ele está aprendendo a tocar sanfona, Bernardo. Ele tem 7 anos. E na nossa igreja tem várias crianças de 2 anos, de 3 anos, que já aprenderam a tocar a flauta doce, o teclado. Lá na igreja o projeto chama Música para Todos. Tem flauta, tem piano, violão, violino, teclado, saxofone, né? Todos esses instrumentos. E tem aula lá, tem os professores. É na parte da tarde, às 2 horas da tarde, tem esse projeto na nossa igreja, né? Se os seus pais interessar, pode colocar você, não na nossa igreja necessário, porque não sei onde você mora, mas que você possa procurar um projeto de música para vocês, crianças, aprenderem a tocar um instrumento. É muito lindo a música, né? E hoje vamos lá, a história é de José. José é odiado pelos seus irmãos. Olha aqui, olha, crianças. Olha aí, José e seus irmãos. Olha quantos irmãos José tinha. É muito bonita a história de José. Mas preste atenção, crianças. Pega a visão e fica na comunhão para entender a história. Vê quão triste e abatido está este rapaz? É José. Seus irmãos acabaram de vendê-lo aos homens que vão para o Egito. Já pensou, crianças? Alguém vender você? Olha aqui José, ó. Os irmãos dele não gostavam dele, sabe por quê, criança? Porque ele era muito obediente. Então, os anjos bons, os anjos de Deus estavam sempre protegendo José. E os irmãos dele não serviam a Deus. Eles faziam só coisas erradas e os anjos maus estavam do lado deles. Por isso eles não gostavam de José, porque era uma guerra contra o bem e contra o mal. José era do bem e os irmãos do mal, porque os irmãos eram desobedientes. E José era muito obediente ao papaizinho dele, obedecia a Deus, por isso os irmãos não gostavam dele. Acabaram de vendê-lo, né, para o Egito. Ali, José será escravo, crianças, porque fazia seus meios irmãos essa maldade. Por que os irmãos de José faziam essa maldade com ele? Porque estava com ciúmes de José, viu? Que eu disse para vocês. Seu pai Jacó gostava muito de José, porque José era muito obediente. Então, tudo que o papai fazia, mandava José fazer, José fazia. Então, o papai gostava muito de José, porque ele era muito obediente. Seu agrado por mandar fazer para ele um belo casaco comprido. O pai de José gostava tanto dele, que ele era tão obediente, que ele falou assim: vou dar um presente para José, vou mandar fazer um casaco, uma túnica bem bonita para ele. E mandou fazer aquela túnica, e José ficou lindo, parecia um rei. E aí os irmãos ficou com muitos ciúmes de José. E falaram: vamos vender ele, que aí o papai não vai mais ficar dando presente para eles. E pegaram e venderam José com ciúmes e passaram a odiar José.
mas havia mais um motivo para o seu ódio. José teve 2 sonhos. José sonhou. Papai do céu mostrou para José em sonho e contou aos irmãos estes sonhos. Odiaram-no ainda mais depois do sonho de José. Certo dia, quando os irmãos mais velhos de José pastoreavam as ovelhas de seu pai, Jacó pediu que José fosse ver como estavam passando. Quando os irmãos de José ouviram chegar, algum deles disseram: Vamos matá-lo. Mas Rubem, o mais velho, disse: Não, não, ele é nosso irmão, não façam isso com ele. No entanto, eles pegaram José e jogaram dentro de um poço bem fundo, crianças, aonde ele não conseguia sair. Que maldade, crianças! Não podemos fazer maldade com ninguém. Papai do céu não gosta que fazemos maldade com ninguém. Devemos ser pessoas boas, pessoas obedientes. Sentaram-se para decidir o que fazer. Nesta hora surgiram alguns ismaelitas e Judá disse aos seus meios-irmãos: Vamos vendê-lo aos ismaelitas. E foi o que fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Como isto era maldoso e injusto, era muita maldade com seu irmão. O que ia os irmãos dizer ao pai? Que vamos dizer ao nosso papai quando chegarmos em casa? Mataram um cabrito e mergulharam o belo casaco de José no sangue do cabrito. Depois levaram o casaco para casa, sujo de sangue, para seu pai Jacó, e disseram: Encontramos isso, algum bicho comeu José. Veja se não é o casaco dele. Além de eles ser maus, gente ruim, desobediente, eles eram mentirosos, crianças. O anjo mau fazia com que eles mentiam e eles mentiu para seu pai, dizendo que o bicho tinha comido José, que uma onça lá, um leão tinha comido José. E o pai de José ficou muito triste, crianças choravam muito, ficou desesperado porque tinha perdido o seu filhinho tão obediente. Jacó viu que era, clamou a alguns animais selvagens, deve ter matado José. E ele era mesmo que os irmãos de José queriam que seu pai pensasse. Era isso mesmo. E Jacó ficou muito triste, chorou muito, por muitos dias. Mas José não estava morto. Vejamos o que aconteceu com ele lá para onde o levaram. José tinha apenas 17 anos quando foi levado ao Egito. Ali foi vendido a um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava para o rei do Egito, chamado Faraó. José trabalhava muito, era muito obediente, muito querido. Seu amo, seu patrão, Potifar. Por isso, quando José ficou mais velho, Potifar encarregou de todas a sua casa. José era obediente, era um homem de confiança. E o patrão falou: José, toma de conta de tudo aqui, tá tudo por sua conta. Você é o chefe aqui. Por que vemos ali José na prisão? Por causa da mulher de Potifar. A mulher também foi mal com José, acusou José de alguma coisa que José não tinha feito, e Potifar queria prender José e colocou José na cadeia. Mas José sabia que isso era errado e não fez nada. A mulher de Potifar ficou zangada. Por isso mentiu depois ao marido. Mentiu que José tinha feito alguma coisa que José não fez.
Potifar acreditou na mulher quando estava mentindo e mandou prender José. O carcereiro logo viu que José era um homem bom, que ele não mentia e que ele falava a verdade, e ele era obediente e tinha temor a Deus. José amava orar e buscava a Deus todos os dias. Depois, Faraó ficou zangado com seu copeiro e seu padeiro que estavam presos junto com José. Mandou prendê-lo junto com José. E certa noite ambos tiveram um sonho especial, mas não sabiam o que significava o sonho. No dia seguinte, José disse: Conte-me seus sonhos. Então José, com a ajuda de Deus, explicou-lhe o seguinte de seus sonhos. José disse ao copeiro: Em 3 dias vai ficar livre e vai tornar-se novamente copeiro de Faraó. Depois acrescentou: Quando sair, fale a Faraó sobre mim, para que ele me solte da cadeia e ajude-me a sair deste lugar. Mas o padeiro José disse: Em 3 dias Faraó lhe cortará a cabeça. Em 3 dias aconteceu, assim como José disse a Faraó. Mandou cortar a cabeça do padeiro. Era o copeiro e o padeiro. O copeiro ia viver e o padeiro ia morrer. O copeiro, porém, foi liberto e passou a servir de novo ao rei. Mas ele se esqueceu de José. Não falou nada sobre José e José continuou preso. Então, crianças, quando nós fazemos uma promessa, nós temos que cumprir. Você viu que o copeiro prometeu para José que quando ele saísse da prisão, ele ia falar de José para Faraó? E ele não falou, e José continuou preso muitos anos. Então, quando nós prometemos alguma coisa para alguém, nós temos que cumprir, crianças. Temos que falar a verdade, temos que obedecer, tá bom? Fica aí mais uma história para você hoje. Vamos orar? Hoje é só essa que a vovó vai contar, porque senão fica muito longo. Assiste aí, tenha paciência, tá bom? Querido Deus, abençoa nossas crianças, toma elas nas tuas mãos, guarda elas dos perigos, de todo o mal, do homem mau, dos anjos maus, Senhor, que elas sejam guardadas pelo Senhor. Acampa os anjos bons do Senhor ao redor das crianças. Guarda elas embaixo do teu esconderijo e protege de todo o mal. Abençoa todas as crianças e fazem delas crianças boas e obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, crianças.